teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor.
Queridos irmãos, saúde e paz. Hoje é quarta-feira e juntos estamos celebrando ao Senhor, celebrando, adorando, nos prostrando diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, diante daquele que tudo pode, diante daquele que nos ama de forma incondicional. Aleluia por isso. Que esse momento juntos, mesmo que virtualmente, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito até o dia de hoje, nesta quarta-feira. Como eu sempre falo para vocês, estou gravando agora de manhã, está meio nublado, talvez chova, e espero que no momento que você participe deste culto, o seu dia tenha sido um dia de crescimento espiritual, tenha sido um dia de perseverança, de tolerância. Talvez tenha sido um dia de boa notícia, talvez seja um dia de notícias difíceis. No entanto, nós estamos aqui na Terra com um propósito, nós estamos aqui na Terra com uma missão e juntos nós vamos cumpri-la, porque a Igreja de Cristo é conduzida pelo Senhor. Amém? Que desde já essa palavra fortaleça a sua alma e juntos sigamos em frente. Convido você nesse momento para ler a palavra do Senhor no Salmo 95, nos versículos de 1 a 6, e nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém e amém. Adorar, irmãos, é o chamado do salmista. Ele então eleva aqui o nosso Deus, que é o nosso rochedo, que é o Criador das profundezas da terra, que é o dono do mar, que é o dono dos continentes. Toda a criação é de Deus. Nós somos a criação. Pertencemos ao Senhor. Que nós possamos celebrar sempre essa verdade, que é absoluta na minha vida e na sua vida também. A palavra sempre nos alimenta, a palavra sempre nos fortalece e não podemos deixar de meditar nela, de lê-la e, em adoração, proclamar todas essas verdades. Nesse momento, convido você para adorar o Senhor, cantando Vim para adorar-te e depois Santo é o Senhor. Você vai ver aí um dos mosaicos que nós temos aí da nossa equipe de louvor. Preste atenção na letra, celebre, adore e continue firme nesse propósito que é conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido de todos. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei,
bom adorar, irmãos. Como é bom saber que Deus nos chama para isso. Deus sente prazer com a nossa presença. Nunca esqueça disso. Nós somos filhos de Deus, amados de forma incondicional por Ele. E nossa presença será sempre agradável diante de Deus, pelo amor dEle. O que nos atrapalha no relacionamento com Ele, muitas vezes, ou sempre, é o pecado. Mas todos os dias, esse mesmo Deus nos convida a confessar pecados, a seguirmos em frente. No dia de hoje, quem vai nos abençoar com a reflexão é o pastor Mansur. Ele vai falar sobre aquele que não cumpre a sua missão. Presta atenção nessa mensagem e daqui a pouquinho eu volto. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa ser uma constante na sua vida e na vida da sua família. Nós, batistas, encerramos recentemente mais uma campanha missionária. E com o intuito de fazer, digamos assim, não um fechamento, ser pretensioso a ponto de falar que eu vou fazer um fechamento, porque missão nunca se fecha, missão nunca acaba. Gostaria de refletir um pouco sobre essa honrada e valorosa missão que nos é dada. E quando eu falo que nos é dada, é dada a todo mundo, a você, a mim, ou seja, todos nós temos um ID a cumprir. E eu quero fazer menção desse momento justamente lançando uma primeira, ou seja, o título praticamente da nossa reflexão, que é justamente quando uma missão não é cumprida, quem mais perde é o desobediente ou a desobediente. É importante que a gente reflita acerca disso. Se nós temos uma missão e nós fugimos dela, ou nós não nos empenhamos a realizá-la, o maior prejudicado seremos nós. E, consequentemente, todos aqueles que deixaram de receber da parte do Senhor a alegria, a paz, tranquilidade, por intermédio da sua palavra. O apóstolo Paulo era judeu, nascido em Tarso, capital da Sicília, província romana situada na Ásia Menor, e possuía também cidadania romana. Então Paulo era cidadão, tinha dupla cidadania, como nós sabemos e estudamos. E uma coisa interessante é que, como nós estamos falando de missão, a missão de Paulo. O apóstolo Paulo recebeu de Cristo uma grande missão de levar as boas novas a todos nós, a todas as criaturas. Então Paulo se concentrou muito nisso e ele colocou para funcionar na vida dele, na missão que lhe foi dada, a preocupação, a coragem e a determinação, para que ele efetivamente fosse um apóstolo digno da missão que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou na mão dele. Se ele não cumprisse essa missão, como seria? Se Paulo tivesse se recusado a cumprir a missão dada por Cristo. Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento. É claro, lembrando aqui, que se ele recusasse, é claro que Deus escolheria um outro para levar essa missão adiante. Mas não foi o caso de Paulo. Paulo aceitou a missão, pegou a missão com determinação e levou adiante. Então, quero refletir hoje a respeito disso. Quando uma missão não é cumprida, quando nós não valorizamos o missionário que cada um de nós somos, o que acontece? Eu quero levar aqui a reflexão, abrindo esse momento, fazendo a seguinte observação. Em Provérbios, capítulo 13, versículo de 24, diz assim a palavra do Senhor: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ou seja, um pai, uma mãe que não cumpre a missão de corrigir o seu filho, de discipliná-lo, não o ama. Fugiu de uma missão extremamente importante.
a missão de guiar o herdeiro dado a eles de presente, a herança do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim a palavra: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nós temos visto nos dias de hoje que essa grande missão ela tem sido negligenciada em muitas famílias. Muitos pais não têm levado essa missão adiante, querem terceirizar essa missão para professores, terceirizar essa missão para professores de academia, enfim. Eles querem terceirizar essa grande missão de educar, disciplinar a outras pessoas, eles querem fugir dessa missão. E nós sabemos que fugir dessa missão é dar um futuro drástico ao filho, né? Ou seja, ao invés deles estarem colaborando para um futuro que seja mágico, brilhante na vida, acaba sendo um momento trágico. É importante, então, que a gente já firme esse início de conceito de que quando você abandona uma missão, tem uma consequência. Outra missão que também foi negligenciada está na parábola dos 2 filhos. Só que dessa vez uma missão negligenciada e com agravante, com a mentira, né, com o desdém. E diz assim, está lá em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 a 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. No versículo 31, então, a conclusão dessa parábola, né? Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Essa parábola ela é fantástica para falar exatamente sobre o negligenciar uma missão. No caso, esse filho, segundo filho, ele negligenciou, e não somente negligenciou, como mentiu para o pai, deixou o pai seguro, né? Além de não cumprir a missão, ainda ludibriou o pai. O pai contava com ele. 2 pessoas têm a missão de carregar uma geladeira descendo uma escada, uma geladeira pesada. No meio do trajeto, descendo a escada, um deles desiste da missão, fala: solta, o que vai acontecer? O outro vai aguentar a geladeira sozinho? Não, ela vai tombar, vai cair, vai provavelmente quebrar. Uma outra análise que a gente pode fazer nesse sentido de abandono de uma missão é justamente uma pessoa, após confirmar no hospital, numa junta médica, que vai ser doador de um rim para uma pessoa que está com a saúde muito debilitada, no dia da cirurgia não aparece, no dia do transplante não aparece, ou seja, mais uma vez aí um grande exemplo de missão descumprida, de missão completamente desprovida, a pessoa completamente desprovida de um comprometimento com a missão a qual ela tinha se prontificado a executar. Então, citamos missões como responsabilidades temporais aqui, terrenas, porém, quando a gente vai em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver a preocupação de Paulo, né? Quem entende a mensagem da salvação se preocupa em cumprir a missão e abrir os olhos dos cegos espirituais. Paulo tinha essa preocupação com o eterno. Como ficaria o espírito, né, daquelas pessoas que ele, porventura, tivesse a oportunidade de falar do plano de salvação, falar de Jesus, falar do reino de Deus, e por algum motivo não falou, deixou de falar. Então, no caso, isso ia ficar na conta de Paulo.
Muitos de nós, de repente, quem sabe, no nosso trajeto de vida aí, tenhamos negligenciado também e deixado a parte, né? Deixado de fazermos a obra. É por isso que então eu quero começar a levar a nossa reflexão para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. E fala, o início, né, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, fala justamente dessa genuína preocupação cristã com o plano da salvação. E diz assim em Romanos capítulo 10: Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso de sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus, ou seja, justificados. Logo, esses 3 primeiros versículos falam da preocupação de Paulo, que era um judeu, então ele tinha preocupação com o povo dele, como ele abre o versículo 1. Eu tenho desejo de todo o coração que o meu próprio povo, ou seja, os israelitas, né, sejam salvos, seja salvo. E aí ele faz também a observação, eles são muito dedicados a Deus, ou seja, eles são muito dedicados à lei, a normas, digamos, tudo que tinha a ver com liturgia, tudo que tinha a ver com uma regra, uma norma de religiosidade, mas eles não entendiam o plano da salvação. Ou seja, quando muitos vão entender que a missão é até uma pergunta que eu faço: quando é que muitos vão entender que essa missão, né, não é só cumprir a lei, é muito pelo contrário, seguir liturgias, seguir normas e leis de uma maneira fria, sem se preocupar com o sofrimento do próximo, você não está cumprindo efetivamente a palavra do Senhor. Você efetivamente não está seguindo e cumprindo sua missão. Então Deus é bem claro. Quando Paulo abre carta aos Romanos, ele está falando justamente isso, né? E detalhe, quando ele está se preocupando aqui com o plano de salvação, junto com o plano de salvação, né? Como tornar as pessoas mais felizes, descobrindo suas necessidades com amor, atenção, respeito, ou seja, relacionamento. Então Paulo se preocupa muito com essa questão de levar, cumprir a sua missão em relação ao seu povo, os israelitas. Então, seguindo aqui em carta aos Romanos capítulo 10, do versículo 5 em diante, Paulo então já coloca de forma veemente, né, a salvação é para todos. Ele faz esse ensino, porque o judeu ele tinha aquela noção de que não, ele era o povo eleito, ele era o povo escolhido por Deus, ninguém mais participava de nada, ele era o povo amado, né, o filhinho querido do nosso Senhor. E aí Paulo vem quebrando essa ideia, né, e falando: olha, a salvação é para todos. Né? Jesus Cristo veio quebrando paradigmas, veio para salvar a humanidade. Então, no versículo 5 de carta aos Romanos, capítulo 10, diz assim, Paulo continua: pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fiquem pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo lá do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá embaixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba para o mundo dos mortos. Suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz aí? Diz isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos.
Continuando aqui, versículo 9: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará envergonhado. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. É importante, então, que a gente leve essa missão adiante. A sua missão também é essa, pregar o Evangelho. Quando nós vamos em Atos, capítulo 10, versículos 27 e 29, nós temos mais um exemplo de um apóstolo que, através de Cristo, já entendeu que não há essa divisão. E diz assim, a partir do versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Pedro está ali, na casa de Cornélio, o centurião que é na cidade de Cesareia, e o seu senso de missão, o seu senso de responsabilidade e comprometimento com a missão que era pregar o Evangelho, lançou fora a religiosidade, lançou fora medo, lançou fora barreiras impostas pela lei. Ou seja, todos nós precisamos reconhecer a verdade de que Jesus Cristo, Ele é o nosso único e total Salvador, e de todos nós, não somente de um povo eleito, um povo separado. É importante que a gente leve essa mensagem a toda criatura. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 17 a 17 diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? A missão, no caso aqui, continuando no 17, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós temos essa missão nas nossas famílias, no lugar onde moramos, com as pessoas que nos cercam no trabalho. É claro que sempre com muita habilidade, sempre com muito jeito, sempre com muita educação, respeitando os nossos limites, mas pregarmos e falarmos, porque Paulo aqui em Cartas Romanas, ele está justamente perguntando isso, se não forem enviados mensageiros, como é que essas pessoas vão saber, E está aqui dizendo, inclusive, mas nem todos vão aceitar. Então, o que é? A missão, ela não pode parar por desânimo. Eu já tentei falar para uma pessoa ou duas, tentei ser missionário em tal lugar onde eu tive oportunidade, mas uma pessoa já me rejeitou, e essa uma pessoa que rejeitou a mensagem, você se inibiu e deixou de levar a mesma mensagem de salvação para 10, 20, 30 pessoas. Por quê? Porque uma pessoa te inibiu. É exatamente isso que o profeta Isaías pergunta aqui
né? Quem creu na nossa mensagem, ou seja, até mesmo ele foi uma forma de até de repente ele está um pouco abalado, desmotivado, né, desanimado, mas nós sabemos que, portanto, no capítulo 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Vamos pregar, esse é o nosso ID. O nosso ID é muito importante para salvar vidas. Missão é um trabalho paulatino, diário, toda hora, em todos os lugares. Aonde você puder ser sal e luz, aonde você puder ser usado por Deus para levantar uma vida caída, levantar uma pessoa desanimada, que você assim seja esse canal. Deixe de ser usado. Muitas pessoas hoje estão sofrendo coações no trabalho, são muitas das vezes ridicularizados, mas não se deixe abalar, não se deixe abalar. Seja uma missionária, seja um missionário da palavra de Cristo, seja você o mensageiro de boas novas, onde quer que você esteja. De repente numa reunião de família, de repente um irmão, um primo, uma pessoa que tão colada a você, está precisando escutar uma palavra de carinho, uma mensagem de Cristo, falar: eu te amo, Cristo te ama, né? E a gente às vezes a gente se omite, ou seja, a gente não leva a mensagem. Então a nossa missão, ela não é cumprida. Vemos o nosso inimigo interno, né? Eu quero deixar aqui uma coisa muito interessante que eu estava pensando. Nós temos dentro de nós o nosso inimigo interno, né? E quando aceitamos os que nos cercam, nos fortalecendo para a missão, e quando a gente aceita aqueles que estão nos cercando, que estão ao nosso derredor, e a gente começa a ser usado como servos, nós começamos a entender o quão importante a nossa vida é quando nós somos direcionados à missão. E carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são para a circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Cristo veio para ser servo. E também observamos em Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28, que diz exatamente isso. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo veio nos resgatar, ele veio ser servo. Quando nós entendemos essa grande missão de servir, tudo muda na nossa vida. É importante, então, que você lembre disso no seu dia a dia. Então, eu quero deixar aqui, acerca dessa nossa reflexão, falando sobre missão, né? E justamente o que acontece quando não a cumprimos, né? Quando uma missão não é cumprida. Essa missão nos prejudica, porque nós deixamos de ser canal de bênção, prejudica uma série de outras pessoas que estão sedentas daquela palavra de conforto que nós negamos a dar. Então, olha que coisa triste. Quando a gente se nega a levar essa mensagem da palavra do Senhor a toda criatura, nós perdemos demais. Nós somos um dos primeiros a sermos prejudicados com isso, né? Então, quero deixar aqui 3 dicas importantes para o cumprimento, né, da nossa missão. A primeira delas vem justamente quando a gente procura tratar o nosso inimigo interior. O que seria o nosso inimigo interior? Jogamos para cima de terceiros, de outras pessoas, do próprio diabo, a culpa de muita coisa, que no fundo nós perdemos a batalha para o nosso inimigo interior.
Mas como é que, pastor Mansur, como é que a gente perde a batalha para um inimigo interior? Quando os nossos problemas criados, né, porque nós podemos também, nós criamos problemas para não executar algumas missões, algumas tarefas. Então a gente pega pequenos picuinhos, pequenos problemas e transformamos ele numa desculpa para não servirmos, para não sermos canal de bênção na vida de muitos. Nosso egoísmo, nossa preguiça, o nosso comodismo e o nosso medo, né, de nos comprometermos, porque se comprometer dá trabalho. Quando você pega para ajudar uma pessoa de verdade, ser um canal de bênção para aquela pessoa, muitas das vezes ela vai sentir vontade de conversar com você mais vezes, te procurar mais vezes, e isso dá um trabalho danado. Você precisa verdadeiramente estar disponível com comprometimento com aquela vida, com aquela alma. E muitos não querem esse tipo de compromisso, muitos querem uma coisa mais soft, mais light, quando o chamado de Cristo, depois a gente canta na igreja, né? Usa-me, renova-me, né? Mas quando chega na vida real mesmo, não se deixa ser usado, não se deixa ser renovado. Então o nosso inimigo interno, ele produz em nós, digamos assim, uma resistência à missão, né, que nos foi dada. Então a gente acaba resistindo a fazer aquilo que Deus está nos impulsionando a fazer. Né? Precisamos identificar se o nosso inimigo está dentro de nós mesmos, se o nosso inimigo interior está atrapalhando o nosso crescimento, o nosso fortalecimento. Então, faça uma análise pessoal, veja se o seu inimigo interior, se você está jogando contra você mesmo para deixar de cumprir uma missão tão importante que Deus te conferiu. Esse é o primeiro ponto, né? Vença o seu inimigo interior. A segunda dica desse nosso estudo e reflexão seria: fortaleça o missionário interior que você tem. Alimente o coração, alimente-o com fé, alimente ele com o crer na palavra do Senhor e acreditar que uma coisa nós estamos trabalhando de forma material para ganhar uma casa, para comprar um carro, e outra coisa é a vida eterna. Como nós somos seres trino, corpo, alma e espírito, quando o corpo for embora, o espírito, ele é eterno, ele vai efetivamente precisar ter o seu carinho, ter o seu trabalho já, se deixar chegar mais perto de Deus. Então, o primeiro passo é deixar de ser amador. Né? Por quê? Porque o amador, eu digo assim, amador na forma de tratamento da sua missão. A pessoa que é amadora no tratamento com a sua missão, não se compromete, né, com a missão. Né? O amador faz coisas, faz as coisas por diversão. O amador ele não faz, ele usa o tempo que sobra dele. Né? O amador, né, ele age, assim, digamos assim, por passatempo. Já o missionário não, ele age por vocação e fé. Então há uma diferença muito grande quando a gente fala do nosso missionário interior, a gente falar sobre o amador e falar sobre o verdadeiro missionário. Porque o amador, ele é uma pessoa descompromissada, ele tem uma característica de descompromisso. Ele não ama de verdade. Já o missionário vocacionado pela fé, ele tem aquilo intrínseco nele de trabalhar para fazer a obra do Senhor. A desculpa que de vez em quando usam eu não tenho tempo para nada, né? O amador faz muito isso, né? Eu não tenho tempo para fazer nada, então eu vou trabalhar um pouco para salvar vidas. Não estou fazendo nada agora, então eu vou trabalhar um pouco para salvar vidas. É assim que o amador trabalha, né? Falta-lhe a prioridade, o compromisso, né, de ser um missionário, cumprindo missão. O missionário dedicado, no caso, dedica todo o seu tempo, ele dá uma atenção especial, né, para fazer o que é bom e nobre, né, na missão. O amador só faz alguma coisa em tempo parcial, não se dedica. Então, que a gente possa dar um mergulho profundo nessa reflexão e buscar em nós nosso missionário interior. O nosso missionário interior é um missionário familiar,
é você na sua família. Ele é o missionário da vizinhança, é você com a sua vizinhança levando a palavra. O missionário profissional, você dentro do trabalho lá levando a mensagem. Não importa, em todos os lugares você vai ser um missionário, uma missionária. Então deixe que isso venha fluir na sua vida, que você possa sentir essa presença do Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O próprio Senhor Jesus falando ali, né, ou seja, aqueles que crerem vão ser salvos, mas a gente volta lá em Romanos. Mas como eles vão crer se não tem quem fale para eles? Como eles vão crer se eles, de repente, eles têm uma repúdia em frequentar igrejas e tudo mais, por uma série de fatores na vida deles, mas ele tem confiança em você, e você não aproveita isso a favor de salvar mais uma vida. Resgate esse missionário interno em você. O amador se guia pela vaidade humana, e já o missionário mesmo, ele é inspirado por Deus. Seja uma pessoa inspirada por Deus. E a terceira e última dica que eu dou aqui agora é justamente essa: creia no reino de Deus. Creia no reino de Deus. Tem muita gente que vive, que frequenta a igreja, que até fala, né, algumas passagens bíblicas, mas não crê no reino de Deus. Parece que está lidando com um gibi, parece que pega a Bíblia e parece que está lendo um gibi, né, uma história fantasiosa, né, da Marvel. Não, o reino de Deus é sério, o reino de Deus, ele é para sempre, ele é eterno, e nós vamos sim para o reino do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E todas essas péssimas qualidades e atitudes e ações que nós falamos aqui nesses dois versículos, eles podem ser evitados se o missionário que tem dentro de você, né, pular, né, à frente, encarar os desafios e falar a essas pessoas que estão perdidas. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um missionário, que você seja um missionário inspirado por Deus, comprometido, com fé, com crença, e saiba, missões estão em todos os lugares. Você é um missionário particular para a sua própria família dentro da sua casa. Saiba disso. Que Deus abençoe, te guarde e tenha uma semana, um dia abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Amém. Obrigado, pastor Mansur. Obrigado por trazer a palavra do Senhor, refletir sobre os escritos do apóstolo Paulo. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, que prestou atenção aí na mensagem, lembra das 3 dicas que ele deu no final? Nunca esqueça delas. Precisamos entender os propósitos de Deus e seguirmos em frente. O reino é nosso. Temos uma missão e precisamos continuar em frente. Amém? Nesse momento, então, vamos para as orações, avisos e recomendações. Nossas orações, irmãos, é para que a vacina seja aplicada o mais breve possível. Estamos vendo todo o movimento aí dos laboratórios, das parcerias, e tanto no mundo como no Brasil, não é isso? O Ministério da Saúde já assinou compras, parece que já tem 180 milhões de vacinas reservadas, uma vez que elas sejam comprovadas na sua eficácia. Então, nossa oração por essa expectativa, por essa esperança também. Continuamos a orar pelos enlutados, pedindo ao Senhor que nos ajude, não é isso, diante de tantos cenários. A violência em nossa cidade, ela é presente, e todos nós nos emocionamos com essa mãe que na segunda-feira perdeu o seu filho, que morreu dentro de casa, no quarto, quando se levantou para pegar uma bebida.
um menino que tinha tanta coisa pela frente. Fruto do tráfico de drogas, isso envolve, irmãos, os usuários, milícias, corrupção e tantos males. Eleições, e aí? Já escolheu seu vereador? Já escolheu o seu prefeito? Se não, continue orando. Se sim, verifique todas as informações acerca dele. Orando, irmãos, pela Érica, pelo Adaías, pelo Sérgio, pela Gláucia. E o nosso querido Kim, ele está internado no Instituto Nacional do Cérebro, fez uma cirurgia, como eu botei aí no Notícias da PIB, retirou o tumor que tem na coluna. Parte do material vai para a biópsia, mas demora alguns dias para ter uma noção exata do que é o tumor e como vai ser o tratamento. Hoje, Romero esteve lá visitando, só o Romero pode visitar, um dia sim, um dia não. Eles estão com todos os cuidados dos protocolos, por causa da Covid. Continuamos a orar uns pelos outros, pelas famílias, pelos desempregados, pela saúde generalizada, pela nossa igreja. Se você precisa levar alguma doação, dízimo, oferta ou buscar alguma doação, terças, quintas e sábados de 10 às 5, você pode entrar em contato com a secretaria. Marcos Vinícius já está se recuperando aí dessa gripe forte que ele teve, brevemente estará conosco novamente. Queridos, Deus abençoe você no restante de semana que temos pela frente. Lembre-se que no sábado temos a escola sabática, no domingo, se Deus permitir, estaremos lá às 10 horas para mais um culto presencial e vamos celebrando a nossa fé. Essa última música fala sobre a graça de Deus, a graça que nos liberta, que nos cura e nos sustenta. A graça nos basta. Viva dessa forma, descanse no Senhor e com fé nós vamos cumprindo a nossa missão. Um grande abraço, fique na paz e até lá. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso